galerinha, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar a nossa aula de literatura de hoje, trazendo a literatura contemporânea, tá? Vou trazer aqui para vocês a análise e discussão de uma obra fantástica, que foi discutida e trabalhada no Enem do ano passado, de 2019, tá? O livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, tá? E Carolina Maria de Jesus era uma anônima até o lançamento do seu primeiro livro, Quarto de Despejo, tá? Publicado em agosto de 1960. A obra era uma reunião de cerca de 20 diários escritos pela mulher negra, mãe solteira, pouco instruída e moradora da favela do Canindé, em São Paulo. Logo, Quarto de Despejo foi um sucesso de vendas de público porque lançou um olhar original, tá, da favela e sobre a favela. É uma história que se passa aí na década de 50, de uma mulher que teve que vencer muitos obstáculos, uma mulher moradora aí da favela, como eu falei para vocês, e que tinha aí, que traz, né, um relato de diário, é um diário que ela vai escrevendo aí. Era uma catadora, né, que catava aí papel e que catava aí tudo aquilo que desse um retorno para ela, seja até na questão da própria leitura, da instrução, tá? Então, atualmente, a gente tem aí o livro que encontra-se traduzido aí em 13 idiomas, para vocês terem noção, e Carolina ganhou o mundo, né? Sendo comentada aí por grandes nomes da literatura brasileira, como Manuel Bandeira, Raquel de Queiroz e Sérgio Milliet, tá? Então, ela traz aí condições que ela vive precárias na favela, tá? E a ideia aí de denúncia das condições pobres, miseráveis daquela época, né? E que ela traz aí um ensinamento, que é até uma passagem do próprio livro dela, em que ela diz que a fome seria a melhor professora, né? Também é professora, porque ela ensina muito. Então, vocês observam aí no vídeo a imagem, né, de Carolina Maria de Jesus em São Paulo, em 1961. Vocês observam que ela tem, né, é uma pessoa de origem humilde, pobre, né, dá pra ver, mas que se tornou aí uma escritora fantástica, porque ela conta aí, mostra a favela com um olhar bem diferente mesmo, tá? E eu vou estar falando aqui o resumo da obra e alguns trechos da obra que eu vou estar lendo para vocês vão acompanhando aí no vídeo, tá bom? Olha só, o resumo do Quarto de Despejo, essa obra fantástica, gente, que, assim, maravilhosa. Aconselho a vocês lerem a obra na íntegra, tá? O livro de Carolina de Maria de Jesus narra de modo bem fiel o cotidiano passado aí na favela em que ela morava, tá? Em seu contexto, a gente vê aí a autora que procura sobreviver como catadora de lixo na metrópole de São Paulo, tentando encontrar naquilo que alguns consideravam como a sobra do que a mantinha viva. Então, aquilo que era descartado, ela estava ali para trazer o sustento. Então, os relatos eles foram escritos aí em 13 de julho de 1955 e 1º de janeiro de 1960. As entradas do diário são marcadas com dia, tá? Mês e ano e narram os aspectos da rotina de Carolina. Muitas passagens aí sublinham, por exemplo, a dificuldade de ser mãe solteira naquele contexto de extrema pobreza, né? E mesmo assim, ser mãe solteira, criar os filhos com dificuldade, né, não importava muito para ela. E isso despertava, segundo ela, a inveja dos vizinhos, né, que ficavam ali falando porque ela era mãe solteira, mas isso e despertava também até o interesse por alguns vizinhos, homens, né, que queriam ali ela, mas que ela não estava preocupada com isso. Ela é uma mulher focada, que tinha um objetivo ali de um dia sair da favela, de dar a melhor condição para os filhos dela. E aí a gente lemos num trecho presente no dia 15 de julho, tá, de 1955, um pouco dessa situação em que ela relata. Então diz o seguinte, ó: o aniversário de minha filha Vera Eunice, eu pretendia comprar um par de sapatos para ela. Mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar.
Ou seja, ela vai retratando aí, né, o custo de vida daquela época e como que era difícil ter as coisas, né? Então tudo que ela gastava, que ela conseguia ali, ela comprava, né? Com muito esforço, muita dificuldade. Então a autora Carolina Maria é mãe aí de 3 filhos, tá? E dá conta de tudo sozinha. Para conseguir alimentar e criar a família, ela se desdobra aí trabalhando como catadora de papelão, metal e como lavadeira. Então, apesar de todo o esforço, muitas vezes sente que não dá conta, ela se sente cansada e sobrecarregada, né? Então, nesse contexto aí de frustração e de extrema pobreza, é importante sublinhar aí o papel da religiosidade, né? Que diversas vezes ao longo do livro a fé aparece como um fator motivador e impulsionador aí para a protagonista, tá? Então ela se agarra com a fé. A fé é uma motivação aí para ela seguir. Então há passagens aí que deixam bem clara a importância, tá, da crença para essa mulher que é muito lutadora. Quando ela diz o seguinte, ó: eu estava indisposta, resolvi benzer-me, abri a boca 2 vezes, certifiquei-me que estava com mal olhado. Né? Então, a crença aí bem popular, né? Observem essa outra imagem, né, de uma fotografia da casa humilde de Carolina de Jesus. Quando eu falo humilde, é humilde mesmo, aquelas casas de taipa, tá? Com condições bem precárias, sem saneamento básico, que a gente, de condição básica do ser humano, né, como a questão de rede de esgoto, essas coisas não tinha, né, para vocês terem aí a noção. Então, podemos dizer que Carolina, ela encontra na fé força, tá? Mas também, muitas vezes, explicação para situações cotidianas, né, do dia a dia dela. O caso acima, que a gente acabou de mostrar, né, o trecho ilustrativo, de como uma dor de cabeça é justificada por algo de ordem espiritual, a questão do mal olhado, né? O livro Quarto de Despejo explora os meandros da vida dessa mulher trabalhadora e transmite a dura realidade de Carolina, o constante esforço contínuo para manter a família de pé e por passar por maiores necessidades, né? Então ela é uma mulher assim guerreira, focada, que tem um objetivo, que luta incansavelmente para dar o melhor para esses filhos, tá? Olha só o trechinho aí do livro, quando diz o seguinte, ó: saí indisposta, com vontade de deitar. Mas o pobre não repousa, não tem o privilégio de gozar descanso. Eu estava nervosa interiormente, ia maldizendo a sorte. Catei 2 sacos de papel, depois retornei, catei uns ferros, umas latas e lenha. Então ela vai descrevendo aí o cansaço e diz que pobre ele não tem o direito de gozar do descanso, né? Não pode descansar, tem que estar ali correndo atrás dos seus objetivos. Então, por ser a única a prover o sustento da família, Carolina trabalha de dia à noite para dar conta da criação desses filhos, né? Os seus meninos, como ela costuma chamar, e passam muito tempo sozinhos em casa. E vira e mexe são alvos de críticas da vizinhança, que dizem que as crianças são mal educadas, né? A linguagem, lembrando que ela não tem muita instrução, então ela vai utilizando aí os termos do cotidiano mesmo. Então, ela traz, né, nesses relatos, né, dos diários, essa questão dos vizinhos, né, de que uma comunidade tão pequena que briga por qualquer coisa. Então, ela coloca aí, vira e mexe, ela traz essa questão dos vizinhos e de como que eles implicam aí com seus filhos, né, dizendo que eles são mal educados. Embora nunca se diga com todas as letras, a autora atribui a reação dos vizinhos com seus filhos pelo fato dela não ser casada. Elas aludem que eu não sou casada, mas eu sou mais feliz do que elas. Elas têm marido. Então ela traz o tempo todo isso no livro, essa questão dos vizinhos terem inveja dela, inveja dos filhos, chama eles de mal educados, porque ela não tem um marido para estar botando ali a família nos trilhos, né? E aí ela diz que
isso não é problema para ela, que ela tá muito bem resolvida, porque é solteira, mãe solteira e tá dando conta e que não precisa de um marido para ser feliz. E vê aí que elas são infelizes e mesmo assim elas têm um marido. Então ela tá sempre dando esses alfinetados, trazendo essas questões à tona, tá? Ao longo aí da escrita, Carolina sublinha que sabe a cor da fome e ela seria amarela, né? A catadora teria visto aí o amarelo algumas vezes ao longo dos anos e era daquela sensação que ela mais tentava fugir, né? O trechinho que ela diz o seguinte: eu antes de comer via o céu, as árvores, as aves, tudo era amarelo. Depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. Ou seja, ela observa aí, né, o cansaço, a fome, como algo que vai dando fraqueza. E essa fraqueza ela vai vislumbrando aquilo ali com um tom amarelado. Tá? Além de trabalhar para conseguir comprar comida, né, a moradora da favela do Canindé também recebia doações e buscava restos de alimento nas feiras. E até lixo, tá, gente, quando era preciso. Em uma das suas entradas no diário, ela comenta: a tontura do álcool nos impede de cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Pra vocês terem noção da profundidade da coisa, né? Ela passou muita fome, então muitas vezes ela ia mesmo pro lixo atrás de restos de comida para tentar seguir adiante, né? Então a história é muito triste ao mesmo tempo que é uma denúncia social, é muito triste também, né? E pior do que a fome dela, a fome que mais doía era a que assistia nos filhos, né? Então imagina, a mãe ali já tá sentindo fome, ver os seus filhos passando fome, é uma situação dolorosa, né? E é assim tentando escapar da fome, da violência, da miséria, da pobreza, que se constrói o relato de Carolina. Então ela vai relatando aí essa situação de pobreza, de miséria mesmo, de condição precária, da questão da doença, né? Proporcionadas aí pelo ambiente, que não é um ambiente favorável. Então tudo isso ela vai trazendo nos seus relatos. Então, acima de tudo, o Quarto de Despejo é uma história de sofrimento e de resiliência, tá? De como a mulher lida com todas as dificuldades aí impostas pela vida e ainda consegue transformar em discurso a situação limite dessa vida, né? Como que ela vive aquilo e ela consegue relatar isso através do seu diário. E como que isso é fantástico, né, gente? Ao mesmo tempo que Carolina sofre, que Carolina luta, ela tem o poder de se reerguer diante de todas essas situações difíceis, né? O poder de resiliência, de se reconstruir através das dificuldades, né? E aí a gente vai agora para a análise da obra em si, tá? Análise de Quarto de Despejo. Lembrando aí que o Quarto de Despejo é uma leitura muito dura, tá? Não é fácil. Dura pelo sentido de ser muito forte os relatos, a situação em si dessa mulher, né? Mas é difícil porque expõe aí situações críticas de quem não teve a sorte de ter acesso a uma mínima qualidade de vida. Ela não tem nenhum acesso, ela mora na favela, em situações muito difíceis. O dia a dia dela, que ela vai relatando no diário, desde a convivência com os vizinhos, né? De implicância, desde ela, da luta dura dela de ser mãe solteira, dos filhos, que um deles era muito problemático, né? A gente não tem aí, ela não conta na história a idade deles com precisão, mas a gente supõe aí, então mais velho aí entre cerca de 14, 15 anos, ele é bem rebelde, vai preso aí várias vezes. Então ela vai contando esses relatos e não é uma leitura muito simples, né? É uma leitura dura, difícil. Ela vai expondo aí essas situações dela, tá? Extremamente honesto e transparente, né? Vemos na fala de Carolina a personificação de uma série de falas possíveis de outras mulheres
que se encontra igualmente em uma situação social de abandono, né? Destacamos abaixo aí no material de vocês alguns pontos chaves, tá? Para análise desse livro, que é maravilhoso. A análise aí a gente vai observar o estilo da escrita de Carolina, tá? Vale ressaltar aí, a redação de Carolina, a síntese do texto, por vezes foge do português padrão, tá? E por vezes incorpora palavras rebuscadas. Ela parece ter aprendido com suas leituras, ela lia, tá? Na medida que ela era catadora de papel, ela tinha aí oportunidade de ler e ela utilizava dessas leituras, algumas palavras rebuscadas, ao mesmo tempo que casava aí essa passagem dessas palavras rebuscadas com um poder de síntese aí que fugia muito do português padrão, tá? Então ela casava aí essa linguagem menos favorecida com alguns trechos rebuscados por conta que ela lia algumas literaturas, tá? Então, a escritora, em diversas entrevistas, né, se identificou como uma autodidata, né, e disse que aprendeu a ler e escrever com os cadernos e livros que recolhia nas ruas. Ela aprendeu a ler sozinha, né, a escrever sozinha catando papel. Tá? Então, na entrada do dia 16 de julho de 1955, por exemplo, né, no diário dela, vemos uma passagem onde a mãe diz para os filhos que não há pão para o café da manhã. Convém observar o estilo de linguagem utilizada, tá? 16 de julho de 1955. Levantei, obedeci a Vera Eunice, fui buscar água, fiz o café, avisei as crianças que não tinha pão, que tomassem café simples e comessem carne com farinha. Então, a gente observa aí que em termos textuais, né, vale sublinhar que há falhas aí, como a ausência do acento em água, né, os erros de concordância, a gente também observa nesse trecho, né, comesse aparece aí no singular, quando a autora se dirige aí aos filhos, que está no plural. Então, falta aí uma concordância, tá? Carolina aí, ela transparece o seu discurso oral e todas essas marcas na escrita, né, ratificam o fato de ter sido efetivamente autora do livro, tá, com as limitações do português padrão, e de quem não frequentou integralmente a escola, né, como ela aprendeu a ler sozinha, a escrever sozinha, ela não segue as regras do padrão da nossa gramática normativa, tá? Então, essa é a análise aí do estilo de escrita de Carolina, que vai passeando aí da linguagem normal, né, coloquial, a alguns trechos cultos por conta das leituras que ela fazia. Aí a gente vai para a postura da autora, né? Superando a questão da escrita, vale sublinhar como no trecho aí acima, que a gente acabou de ler, né? Escrito com as palavras simples, de tom bem coloquial, Carolina aí lida com uma situação dificílima, né? Não ser capaz de colocar pão na mesa pela manhã para os filhos, né? Então isso é uma situação muito difícil para ela. Ao invés de lidar com o pesar da cena de modo dramático e depressivo, a mãe, né, é assertiva e escolhe seguir em frente, encontrando aí uma solução provisória para o seu problema, né? Então ela não baixa a cabeça, ela não se desanima com isso. É uma situação difícil, mas ela segue, né? Ela tenta aí lidar com essa situação. Então, muitas vezes ao longo do livro, esse pragmatismo aparece como uma tábua de salvação de Carolina se agarra para avançar nos afazeres, tá? Por outro lado, inúmeras vezes ao longo do texto, a narradora se depara com a raiva, com o cansaço e com a revolta de não se sentir capaz de nutrir aí a necessidade básica da família. Olha só o trecho em que ela diz o seguinte: fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para Vera Eunice. E os 13 cruzeiros não davam. Cheguei em casa, aliás, no meu barracão, nervosa e exausta, e pensei na vida atribulada que eu levo. Cato papel, lavo roupa para 2 jovens, permaneço na rua o dia todo.
e estou sempre em falta. Ou seja, mesmo ela trabalhando exaustivamente, mesmo ela fazendo de tudo, ela nunca se sente completa, né? Sempre sente que está faltando algo aí. Né? Então, a importância que a gente observa do livro como uma crítica social. O que é que o livro traz, gente, como crítica social, trazendo aí essa história dessa mulher solteira, trabalhadora, de uma origem humilde, que vive em condições precárias. O que a gente resgata isso como uma crítica social? O que a gente consegue observar? Além de falar do seu universo aí pessoal, tá? E de seus dramas do cotidiano, Quarto de Despejo também teve importância de impacto social, porque ele chama a atenção, gente, para a questão das favelas, tá? Que até então um problema ainda embrionário na nossa sociedade brasileira, né? E foi uma oportunidade de se debater tópicos essenciais, como, por exemplo, saneamento básico, a gente sabe que não tem, a recolha de lixo também, né? A água encanada, a fome, a miséria, né? Em síntese, né? Em resumo aí, a vida é um espaço até então onde o poder público não havia chegado, né? Então, muitas vezes, ao longo dos diários, Carolina transparece o desejo de sair dali, né? Então, ela diz o seguinte: oh, se eu pudesse mudar daqui para um núcleo mais decente, né? Ou seja, ela tinha um desejo muito grande de sair dali, né? Pela situação precária que ela vive. Então, o livro traz essa crítica social muito forte. Da política, que a gente sabe que até hoje, a gente pega aqui a década de quê? De 50, né? E a gente traz isso muito contemporâneo. A gente sabe que a favela, as pessoas da favela vivem ainda em condições precárias, onde não tem água, onde não chega água, onde não tem esgoto, onde não tem uma qualidade decente, mínima, básica. Então a gente vê a denúncia aí muito presente, né? A questão política. Os políticos, eles não enxergam, não chegam ali, a não ser na época de política mesmo. Então o livro ele é um relato de uma denúncia social importantíssima, que apesar de ser da década de 50, ainda persiste nos dias de hoje, né? Então, o papel, outro ponto aí muito relevante e importante é o papel da mulher nas camadas mais marginalizadas da cidade. Então, podemos inferir aí que Quarto de Despejo também denuncia o lugar, tá, da mulher nesse contexto social. Em que lugar aí essa mulher está inserida, né? Se Carolina muitas vezes se sente vítima do preconceito por não ser casada, por outro lado, agradece o fato de não ter um marido, né? Que para muitas daquelas mulheres representa a figura de um abusador mesmo, porque ela vê na convivência social dela, daquele meio que ela vive, muitas mulheres sofrerem, apanharem, né, serem maltratadas, sofrerem violência doméstica, e ela agradece por não ter um marido, que faça o mesmo com ela, né? Então, a violência faz parte do cotidiano das vizinhas e ela testemunha isso por todos os cantos, né, ao redor dela, inclusive as crianças também, né? Então, tem um trecho aí bem interessante do livro que ela diz o seguinte, ó: à noite, enquanto elas pedem socorro, eu tranquilamente no meu quarto, barracão, ouço valsas vienenses. Enquanto os esposos quebram as tábuas do barracão, eu e meus filhos dormimos sossegados. Não invejo as mulheres casadas da favela que levam vidas de escravas indianas. Não casei e não estou descontente. Então ela mostra aí claramente um problema que até hoje existe, né? A questão da violência contra a mulher, e ela se coloca aí como muito bem. Para que eu vou ter um marido para ser violentada, para ser tida como escrava, para apanhar? Então, hoje eu tô aqui no meu barracão, mas eu tô sossegada com meus filhos. A gente tá aqui escutando valsas vienenses, meus filhos estão dormindo e eu estou bem, né? Então, por um lado, ela diz que não casou e está muito contente por isso, né? Porque ela vê, ela presencia isso e os filhos também, né? Então, ela não sente falta de um marido nesse perfil.
tá? Bom, e sobre a publicação aí de Quarto de Despejo, né? Quem descobriu Carolina Maria de Jesus foi o repórter Audálio Dantas, quando foi produzir uma reportagem no bairro do Canidé, por entre os becos da favela que crescia na beira do rio Tietê, né? O Audálio encontrou uma senhora com muita história para contar. Então, Carolina mostrou cerca de 20 cadernos encardidos que guardava no seu barraco e os entregou para o jornalista, que ficou entupefato, tá? Com o manancial que havia recebido nas mãos, né? Então, ele ficou assim, surpreso. Ele disse, nossa, como que você escreveu essa obra, né? Então, a Dolly logo percebeu que aquela mulher ali era uma voz do interior da favela capaz de falar sobre a realidade da favela, né? Tem até um trecho que diz o seguinte: escritor nenhum poderia escrever melhor aquela história, a visão de dentro da favela, porque ela estava vivendo ali, né? Então, ela quem mais do que ela tinha propriedade para falar sobre aquilo que ela estava vivenciando, né? Então, alguns trechos do caderno foram publicados em uma reportagem na Folha do Norte, tá? No dia 9 de maio de 1958. Outra parte saiu na revista O Cruzeiro, publicada em 20 de junho de 1959. No ano a seguir, em 60, surgiria publicações do livro Quarto de Despejo, organizado e revisado por Audálio, né, o repórter lá que foi fazer a matéria, e o jornalista garante que o que fez no texto foi editar o modo a evitar muitas repetições e alterar questões de pontuação. O resto inteiro, diz ele, trata-se dos diários de Carolina na íntegra. Então, a linguagem é dela, o texto é dela, ele só fez editar algumas coisas que estavam repetida, né? E alguns erros assim, de pontuação, essas questões. Mas o texto inteiro está na íntegra, é dela, né? Apesar que aí a gente tem um diário, né? E com o sucesso de vendas, foram mais de 100 mil livros vendidos em um ano. Vocês têm noção, né? E com uma boa repercussão crítica, Carolina estourou e passou aí a ser procurada por rádios, por jornais, revistas e canais de televisão. A gente tem aí outra imagem de Carolina, tá? Maria Carolina de Jesus e o seu recém-publicado Quarto de Despejo, em 1960. Ela tá aí com um livro, né? Mostrando. E muito se questionou na época sobre a autenticidade do texto, que alguns atribuíam ao jornalista e não a ela, mas muito também reconhece que aquela escrita conduzida com tal verdade só poderia ter sido elaborada por quem tivesse de verdade ali vivenciando aquela experiência, né? E o próprio Manuel Bandeira, leitor da autora Carolina, afirmou a favor da legitimidade da obra, tá? Ele diz o seguinte: ninguém poderia inventar aquela linguagem. Aquele dizer as coisas com extraordinária força criativa, mais típico de quem ficou ao meio do caminho com a instrução primária. Então, como apontou aí Bandeira, né, na escrita de Quarto de Despejo, é possível localizar aí as características que dão pistas ao passado da autora e que demonstram ao mesmo tempo uma fragilidade, uma potência na sua escrita. E como foi Carolina Maria de Jesus, né? Ela nasceu em 14 de março de 1914, em Minas Gerais. Carolina Maria de Jesus foi mulher negra, tá? Mãe solteira de 3 filhos, catadora de lixo, favelada, marginalizada. Então, instruída até o 2º ano de escola primária de Sacramento, interior de Minas Gerais, Carolina assume e ela diz o seguinte: tenho apenas 2 anos de grupo escolar, mas procurei formar meu caráter, né? É muito forte isso que ela diz, né? Semi-analfabeta, Carolina nunca deixou de escrever, ainda que fossem cadernos encardidos, amontoados aí, cercados de afazeres domésticos e trabalhos de catadora e lavadora de roupa na rua para sustentar a casa. Então foi na rua do barraco número 9, na favela do Canidé, em São Paulo, que Carolina deixou registradas as suas impressões cotidianas. No dia 13 de fevereiro de 1977, a escritora faleceu
deixando seus 3 filhos, João José, José Carlos e Vera Eunice, sem mãe, né? Então a história, gente, é assim, perfeita, fantástica, mostra o quanto que a realidade do pobre, né, que até hoje ainda sofre e que sempre vai estar ali em condições bem precárias, mostra a força da mulher, o empoderamento que a mulher ela não precisa ter aí um homem ao seu lado para ela conquistar grandes coisas, para ela conseguir criar sua família, e mesmo a dificuldade, ela nunca desistiu, nunca baixou a cabeça, e mesmo sem ter um grau de escolaridade avançada, ela conseguiu escrever a sua história, uma história fantástica, uma história não fácil de ler, porque é bem triste, é pesada, mas ao mesmo tempo é instigante, é engraçada pelos relatos do cotidiano, é uma denúncia social, tá? De questões políticas, públicas, de questão de denúncia de violência contra a mulher, de superação, enfim, é fantástico. Então, quem não leu, aconselho a ler essa obra maravilhosa, tá? E sobre essa obra, tem aí algumas questões para vocês responderem durante a aula, tem um exercício de fixação, e eu espero vocês com as dúvidas e os comentários sobre a história. Ficaram motivados, ficaram instigados aí a ler? Então, eu aconselho, tá? Então, tchau, tchau, até a próxima aula, um bom fim de semana para vocês.